Fala galera, vamos começar mais um vídeo da série Pílulas de Sabedoria para o trader que quer ser profissional. E quem vos fala é Ogro de Wall Street ou André Machado para os íntimos. Vamos lá galera, um tema super importante que eu quero endereçar hoje. Qual é a diferença entre um trader profissional e um trader mediano? Não vou nem falar um trader perdedor, um trader ruim, um trader mediano. Está indo aos trancos e barrancos, curva de capital crescendo, conseguindo se manter no mercado, mas ele é mediano. Trader mediano, nada assim muito fora do normal, mas um trader mediano é aquela história, né? Sempre está ali no limite de fazer uma cagada e devolver aí boa parte do que ele vem conseguindo auferir de lucros aos trancos e barrancos. Então vamos lá, qual é a primeira diferença? Uma que é um paradoxo, né? E eu acho que na análise técnica tem vários paradoxos. Eu falei há poucos dias que a primeira regra é que você tem que operar para operar bem, não para fazer dinheiro. Você não pode vir para o mercado financeiro pensando em ganhar dinheiro, tem que vir pensando em desenvolver uma boa profissão, uma nova profissão. Isso no caso de quem quer ser trader profissional. Mas mesmo o que não pensa em ser um trader profissional, tem sua profissão, está satisfeito, mas tem espaço aí na sua agenda profissional para operar eventualmente, mesma coisa, tem que operar como profissional. Mais um paradoxo, todo mundo sabe que tomar stop faz parte, acontece, eu mesmo tomo stops também, sou normal, eu gosto de tomar muito risco, gosto às vezes de arriscar. Eu sei até que vai um pouco contra o que eu mesmo ensino, tentar basear em algumas circunstâncias de correlações, etc. Às vezes até antecipar uma entrada, tá? Mas o profissional, ele tem que encarar o stop da seguinte maneira: perder faz parte, mas não é normal. Peraí, se faz parte, é normal. Eu falei, não, não é normal. Mas ninguém vai ter 100% de acerto. Concordo. Mas você pode trabalhar para buscar os 100% de acerto. Se você vai conseguir ou não, são outros 500. Como eu falei, vai muito do tipo de risco que você quer tomar. Os mais conservadores, não necessariamente os que têm 100% de acerto, são os que ganham mais grana. De repente, alguém com 75% de acerto, ambos operando a mesma quantidade de contratos, o cara com 75% de acerto até faz mais dinheiro do que o com 100%. Claro, parte da premissa de que ambos estão operando a mesma quantidade de contratos. Mas o cara que busca 100% de acerto, ele vai ser muitíssimo mais criterioso nas suas entradas. Como que eu posso buscar, botar com meta, almejar, né? Se você vai conseguir ou não, de novo, são outros 500, mas é importante o trader profissional buscar isso de alguma maneira, buscar o máximo de acerto possível. E o máximo de acerto é 100%. Se vai conseguir ou não, de novo, são outros 500. Então, todo stop que você tomar pode ter sido uma falha no seu trade system ou uma falha na sua leitura do mercado como um todo, né? O mercado, de repente, está em correlação com outros mercados e impactou o seu mercado. Você não seguiu tendência ou seguiu uma tendência curta, mas contra a tendência maior que acabou prevalecendo. Você botou stop muito curto e foi violinado. Enfim, você tem que buscar a razão daquele stop. Eu vejo gente aí que gasta com stop o suficiente para pagar, sei lá, 10 anos de projeto os 10%, 20 anos de projeto os 10%. Perde isso às vezes num mês. Por quê? Porque a aula mais importante que ele vai ter na vida não é no projeto 10%, nem em lugar nenhum, nem em nenhum livro, nem no Ogroflix. A aula mais importante ele está matando, está cabulando, que é pegar cada stop loss que ele tomou e destrinchar, descobrir o que ele fez de errado, se é que ele fez de errado. O ideal é ele chegar no final da análise, né, do obituário do stop dele e descobrir que simplesmente o mercado virou, né? Mas mesmo assim, quando o mercado vira do nada, vai buscar se não tem alguma notícia que você não se preparou, né, não se atualizou antes do mercado abrir, como eu já falei que tem que ser feito, e não sabia que aquele horário ia ter uma notícia que podia mexer com o mercado, um Fed Boy falando, um indicador americano que ia sair, ou do Banco Central Europeu, enfim, o mercado pode ter virado por alguma razão. Se mesmo assim você não encontrar razão nenhuma, mas busca que você pode achar, pode até ser que aquele stop que você tomou no dólar é porque o euro, né, você está comprado no dólar e o euro, né, de repente
fez um pivô de alta e foi embora. E o euro tem quase 60% do peso do dólar. Você precisa saber tudo isso para operar como profissional? Não precisa. Eu estou até antecipando que vai aparecer um pela-saco dizendo só olha o gráfico, acabou, tá indo muito bem. Beleza, show de bola. Mas se você quer ter, né, a sua taxa de acerto ao máximo, tem que pensar como profissional. E profissional não está lá na mesa da corretora, da tesouraria, enfim, num fundo, operando pelo celular, pelo laptopzinho velho de 14 polegadas, né, lacrando que só olha o gráfico e acabou. Ele tá lá com aquele painel de monitores olhando tudo. Um olho no gato, outro na sardinha, no tubarão que come a sardinha, ou que come o gato, enfim, tá de olho em tudo para evitar erros. Olhando, por exemplo, hoje eu fiz uma operação olhando o book e o Times and Trades me deu apoio. O pessoal, pô, você tem aula disso? Isso é tape read? Eu falei, não, só tô olhando, vendo aí a pressão, tô vendo que tá entrando muito mais ordem de compra, mas não tô, sabe, não tô operando. Meu trigger é no gráfico, né? Mas estou olhando porque amanhã é vencimento de dólar subiu pra caramba por conta da tensão eleitoral. Pode ser que agora o pessoal tá desovando, ao mesmo tempo tá também já rolando para o próximo vencimento, de repente já estão redeando aí, já estão comprando o outro contrato, enfim. Eu estou olhando tudo. Até falei na Projetos 10% que eu sou como uma aranha, tenho 8 olhos olhando tudo. Claro que para quem está começando isso pode ser muito difícil, é muito mais fácil seguir uma receita de bolo, mas eu faço isso há 20 anos, então consigo processar isso muito rapidamente, né? Mas em caso de stop, então já sabe, tomar stop não é normal. Você tem que descobrir o que aconteceu para você ter tomado aquele stop. Outra coisa importante, você quer ser um day trader, por exemplo, aqui vamos falar especificamente para o day trader, não para o swing trader, para o position trader, o day trader, aquele que abre uma posição um dia e encerra no mesmo dia, ou várias posições ao longo de um dia de trabalho. Vamos lá, você quer ser um day trader profissional? Beleza. Então bota na tua cabeça que você quer ser um day trader profissional, não um daily trader profissional, ou seja, um trader que opera todo dia. Você não precisa operar todo dia, não precisa. Tira esse peso das suas costas e você vai parar de perder bastante dinheiro se você souber escolher os melhores dias. Com certeza não é em véspera de rolagem, em véspera de eleição do segundo turno mega polarizada, em dia de anúncio de alguma política econômica do Fed, do BCE, ou depois da decisão do Copom, que o mercado está se ajustando ao que foi comentado no final da reunião, quando saiu a taxa. Enfim, dados da economia americana, PIB, PMI, PCE, PCI, payroll, né? Você não precisa operar todos os dias. Já comentei N vezes de uma universidade que eu dei aula várias vezes, né? Na verdade, aula várias vezes, uma vez por ano, num evento que eles faziam todos os anos, uma semana de economia, administração. E nessas aulas eu conheci um professor justamente da cadeira de economia, que ele era day trader, mas operava às vezes 2 a 3 vezes por mês, mas trava com a mão pesada, mas naquele cenário perfeito, que é praticamente impossível você tomar um stop. Ganhava dinheiro pra cacete numa entrada dessa, com a mão bem pesada. Ou seja, pensa, né, se programa para um dia você operar com a mão bem pesada, poucas vezes por mês, né, e curtir a vida. Aí sim, é a tal vida real de trader, né? Outra coisa que nenhum day trader, pelo menos pouquíssimos, eu conheço com a palma da mão, na palma da mão, planejam a sua profissão no longo prazo, né? O cara que é day trader pensa que, como é day trader, só pensa no curto prazo. Tá errado, né? Se você quer ficar nessa profissão por 20 anos, você tem que planejar ela no longo prazo. E eu ouso dizer que ser um day trader tem que ter um pensamento de mais longo prazo do que até mesmo um investidor, que é isso que vai deixar claro para ele que aumentando a taxa de acerto e subindo a capital de acordo com o aumento de margem, né? E até a partir de um determinado momento o capital vai subir, mas você vai manter aquela mão durante algum tempo. De repente já vai começar a resgatar parte dessa grana e botar em ações para longo prazo, para aposentadoria, ou até para repor o capital no caso de uma cagada, um dia de fúria. Você vai sacando e mantém aquela mão, depois volta a aumentar. Ou seja, planejamento de longo prazo para o day trader, eu acho que de todas as modalidades de operadores de mercado financeiro, de investidores, acho que o day trader é o cara que tem que ser mais preocupado com o longo prazo, com o seu longo prazo, com a sua sobrevivência no longo prazo.
e o que fazer da sua vida no longo prazo, né? Aposentadoria. Tem um vídeo que resgataram aí no YouTube e colocaram aí no canal, um short, algumas semanas atrás, de uma entrevista que eu dei, não lembro, 2013, 2012, não lembro exatamente quando foi. O rapaz da entrevista levou umas cervejas, né? A entrevista foi feita lá na minha casa, lá em São Paulo, levou umas cervejas importadas e eu falei, não, bro, vamos tomar Stella. Pô, mas eu trouxe aqui, não sei o que, papapá. Falei, bro, só Stella. Eu falei, por que só Stella? Porque eu boto 20% do meu lucro diário de day trade em Ambev. Na época, a Ambev estava num padrão de alta, assim, espetacular, né? Depois ela começou a andar de lado, eu também precisei fazer resgate, enfim. Mas olha, eu fazia isso, era um reloginho, 20% do capital no final do dia. Se não desse para comprar um lote de 100 ações, porque eu ganhei pouco, comprava no fracionário, mas era religioso isso. Hoje, por exemplo, eu faria isso provavelmente com Vale, Petrobras, Bradesco, que eu gosto muito, né? Outra coisa, o day trader ou o trader profissional tem que terceirizar o risco, galera. Porra, ninguém no mundo institucional opera sem ter um gestor de risco no seu cangote. Ninguém, nem o próprio dono do fundo. Nem o dono do fundo de investimentos, que opera dinheiro de terceiros, ele tem um funcionário que é gestor de risco e que bota no contrato social sem ser sócio, mas porque é obrigatório, acho que pela CVM, o Banco Central, ele está no contrato ser um estatutário, né? Porque mesmo sem ser sócio, ele tem que ter um mandato, né? A permissão de estopar o gestor. Não, mas vai voltar, não, isso aqui está distorcido, não, assimetria, é o caralho, vou estopar porque esse dinheiro não é seu. Eu sou obrigado, senão eu vou responder junto contigo por, não sei qual seria o artigo, né, na CVM ou no Banco Central, mas o cara vai responder junto por negligência, incompetência. Então, porra, se todo mundo institucional, todo profissional não é responsável pelo seu VAR, pela sua gestão de risco, tem alguém que cuida disso e estopa se ultrapassar os limites, por que você que está começando agora, ou mesmo que não esteja começando agora, já está operando há algum tempo, já vem ganhando dinheiro, acha que pode ficar sem a gestão de risco terceirizada? E o Profit Chart tem essa gestão de risco há muito tempo. Inclusive, foi feito para mesas proprietárias. Eu que fiquei na cabeça do CEO da Nelogica para liberar isso para pessoa física, porque isso era o que faltava talvez para a galera conseguir virar chave, acabar com os tais dias de fúria. Quantidade de gente que eu via falando, puta, devolvi hoje tudo que eu ganhei de janeiro para cá. Porra, e era maio. Olha só. Puta, devolvi o ganho do mês inteiro, devolvi o ganho da semana inteira, né? Numa quinta, numa sexta. Menos mal. Mas tinha gente que devolvia do ano inteiro, fora os que também quebravam. Era fundamental, até para o próprio CEO da empresa, né, manter o cliente como assinante da sua plataforma. Né? Para ele ser assinante da sua plataforma, ele precisa estar operando, estar ganhando dinheiro, precisa estar vivo. E aí ele liberou inicialmente para o Profit Pro, e aí eu fiz uma enquete no projeto e nem todo mundo tinha o Pro. Falei com ele e liberou para todas as versões, galera. Pô, vocês não usam? Na boa. Quando alguém chega pra mim e fala que quebrou a conta, eu falo, foda-se, meu. Foda-se. Não dá mais pra ficar passando a mão na cabeça de uma coisa que a gente fala todos os dias. Tem que limitar o valor de contratos para você não começar a operar mais do que deve. Tem que evitar fazer preço médio contra a tendência. Tem que evitar a perda acima de um capital qualquer. E se você ganhou, né, ao longo do dia, mas continua operando, não necessariamente você precisa ir para o vermelho, você tem que interromper depois de um drawdown, ou seja, um recuo em cima do último valor que você tem de saldo, num determinado horário não operar, né? Se tomar 2 ou 3 stops seguidos, travar a plataforma. Cara, tem que ser feito. Tem que ser feito. Se você perder a oportunidade depois, porque está travado, ok, você está vivo para outros dias. Cara, se você quer ser um trader profissional, não é para ficar 6 meses só, né? A menos que você ache realmente que você vai ficar milionário em 6 meses e já vai parar, se aposentar. Esquece, isso não vai rolar. Você quer ficar provavelmente por anos para atingir essa meta, ou porque realmente essa é a sua profissão. Se você é novo, está começando agora, você quer essa profissão para sua vida. Pô, então se foi bloqueado hoje, né, e depois deu uma puta entrada, primeiro, pô, tomar stop não é normal. Por que você foi estopado 2, 3 vezes e para ser bloqueado, ficar de fora depois quando a festa começou? Porra, perde tempo descobrindo isso, né? E outra coisa, não vai se sabotar
e operar pelo HB da corretora, enfim. Eu não sei se a gestão de risco é sincronizada com iOS, Android, e operar então pelo celular, pelo amor de Deus, tá? Não faça isso. Aí, realmente, desculpa, tem que se fuder, porque às vezes a melhor maneira de ajudar alguém honestamente é deixar a pessoa se fuder, e aí sim, a dor dela, ela fala, porra, o cara tava certo, não devia ter terceirizado. Lembre-se, é melhor perder a oportunidade hoje do que de repente cavar um buraco mais fundo e ficar vivo pro dia seguinte. Ó, mais uma diferença importante, aprimorar continuamente seu trade system. Cara, você pode ter um trade system pica, que já dá 70% de acerto. Cara, você tem que melhorar, descobrir o que pode ser melhorado. Não é trocar de trade system, é fazer ajuste fino, nem que seja através do uso de triple screen, de repente um indicador só para acompanhar a volatilidade, a força relativa. Cara, e de repente de 70% de acerto que tá bom pra cacete, ir para 72%. Daqui a pouco 75%, usar as correlações, isso faz parte do trade system. Trade system não é só o layout do teu gráfico. Usar as correlações intramercados, né, seja entre mercado brasileiro e americano, né, índice futuro e SP futuro, seja entre índice futuro e dólar futuro e DI futuro, e também com DXY, SP futuro, o euro, não importa. Opera índice, acompanhar Petrobras e Vale, que é quase 30% do peso do índice, operar só quando as duas estão indo na mesma direção, né? E Bradesco, Itaú e Banco do Brasil não estão indo contra para tentar compensar, apesar do que sozinhas elas não vão conseguir compensar. Normalmente essas blue chips tendem a andar em bloco, mas quando não estão andando em bloco, de repente o índice vai ficar mais errático, né? De novo, você não é daily trader, né? E tomar stop não é normal. Então, essa é a diferença entre um trader profissional e um mediano, né? Limitar a sua alavancagem, eu acho que eu não preciso nem entrar muito no detalhe disso. Você já sabe, né? É baseado aí numa margem, não é a margem que a corretora te dá, R$150 por cada contrato de mini índice. Porra, cada contrato de mini índice hoje está em torno de 23, 24 mil reais. Então, por R$150 quer operar 23, 24 mil reais? É óbvio que você vai se fuder, né? Eu recomendo aí R$1.000, R$1.500 para cada mini contrato. Mesmo assim, se você tem 500 pratas, você quer insistir com um contrato, eu sugiro você operar BOVA 11, por exemplo, né? Para ir treinando, porque com um contrato você não vai ganhar grandes quantias, né? Claro que daqui a pouco, se você realmente, mesmo com R$500 em um contrato, se for muito disciplinado, etc., seguir tendência, ter um trade system bom, daqui a pouco você já está em R$1.000 para então dobrar para 2 contratos, né? Já está com uma margem mais folgada, continua com um contrato, daqui a pouco está com 1.500, de repente já, né, bota 2, ou espera aí a R$2.000, aí vai para 2 contratos, ou seja, a longo prazo, não pensa em acelerar agora, meu, você vai bater na tamburela, não tem nem CNH, não tem grana para pilotar uma Ferrari, tá num Fusca ainda, não tem CNH e quer, porra, andar 300 km por hora. Óbvio que vai dar merda. Pense sempre na sua aposentadoria, porra. Você quer operar pro resto da vida? Você pode até querer, mas quando você estiver doente, quando você não quiser, quando você quiser tirar um sabático, quiser ficar um tempo fora do mercado, tem que ter renda passiva, bro. Né? Seja renda fixa, seja com ações que pagam bons dividendos, até fazendo, né, position trade com ações, né, aí depende, tanto faz o valuation dela, mas pega a tendência primária, secundária e terciária de alta. Tem momentos que estamos num bull market que até bosta sobe. As bosta normalmente sobem muito mais, assim como cai muito mais também. Então você pode, né, operar essa grana objetivando aumentar o seu capital para aposentadoria, mas lembre-se, sempre vai rebalanceando, tirando uma parte, levando para renda fixa ou para ações de valor, né, que com o tempo você vai aumentando a quantidade e vai reduzindo o dividend on cost, e com isso daqui a pouco aquele lote de ações custou 0, então você fica, sabe, tranquilo. Se cair 10, 20% num crash, não importa, ela já não te custa mais nada, você vai receber os dividendos sempre dela para o resto da vida, né? Isso, por exemplo, falando de bancos, né? Os bancões de Vale, Petrobras, se não tiver um petrolão, enfim, você tem que pensar nisso. Às vezes eu estou dando aula analisando ações, né? Ou dando aula, por exemplo, justamente essa parte de pensando em ações de valor, pensando no longo prazo, e o pessoal fala, pô, volta pro índice, volta pro dólar, eu não tenho grana para isso. Aí eu falo, bro, então você tá sem perceber, você acabou de assumir que você vai fracassar como day trader. Você não tem grana para isso, você não está preocupado em aprender, que já é um crime falar uma merda dessa. Mas pior, você subliminarmente tá dizendo que nunca vai ter grana para isso, né?
Ah, quando eu tiver grana eu aprendo. Bro, se eu parei um dia de acompanhar o mercado para olhar ações, olhar outra coisa, ou dar uma aula, seja do que for, de parte emocional, mapa mental, do que for, porque o mercado tá uma bosta. Então não vou ficar olhando o índice dólar, me masturbando na frente da tela pra, sabe, pra animar a galera que tá desesperada querendo tirar um dinheirinho. Porra, se o mercado não tá bom, não tem o que fazer. Então, né, aproveito pra ensinar uma coisa nova, né? Não tenho grana pra isso. Porra, absurdo isso. Abrir mão de conhecimento porque não tem grana. Conhecimento não dá stop, conhecimento não perde valor, conhecimento ninguém te rouba. Você tem que pensar na apostadoria, de novo, tem que pensar a longo prazo, tem que pensar a longo prazo. Tá bom? Essas são as principais diferenças que, pelo menos na minha humilde opinião, é o que faz diferença entre um trader profissional e um trader mediano. Se você ainda não é um trader profissional, Projetos 10% e o Ogroflix estão aí para te ajudar. Mas, em primeiro lugar, você tem que querer ser um trader profissional. Você tem que estabelecer essas metas, mudar esse mindset, pensar no longo prazo. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado mais um pouquinho vocês aí nessa caminhada árdua em busca da realização dos seus sonhos, dos seus projetos profissionais e também pessoais, tá bom? Valeu, galera. Fui!